Então, em uns 40 minutos a gente fez isso. Então, pessoal, boa noite. Então, vamos rever um pouquinho, né? Nas últimas duas aulas, a gente viu função exponencial e logaritmo. Então, hoje eu vou, falar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho como é que a gente faz gráfico, olhar algumas diferenças que eu não falei no vídeo, tá? Então, a primeira coisa, né, é que a gente tem uma definição formal, né? Funções exponenciais e logarítmicas. Primeira coisa é que a gente deu uma definição formal, né, para a função exponencial. Ou seja, vamos começar por função exponencial, tá? Função exponencial. Então, a gente deu uma definição formal, né? Que são o quê? Quem são funções exponenciais? São funções que a gente viu que sai da reta na reta positiva, sem o zero, tá? De tais forma que a cada x eu vou associar uma função f de x igual a a elevado a x, onde a é um número real positivo, satisfazendo o seguinte, tal que a ele é positivo, tá? A é positivo e a é diferente de 1, tá? A gente viu que essas funções são chamadas funções exponenciais de base A. Isso aqui é a base. Base. Isso aqui é o expoente. Né? Então, a gente já deu uma olhada em algumas propriedades interessantes, né? Por exemplo, uma coisa que eu não falei na última aula é porque a gente vai excluir o 1. Porque a gente vai excluir o 1, né? Por quê? Observação. Eu não disse na última aula qual motivação, né, para excluir o 1. Observação. Excluiremos a base 1, né? Base 1, A igual a 1. Excluímos A igual a 1, pois 1 elevado a x, tá? Isso aqui é sempre 1 para todo x pertencente aos reais, tá? Então, f de x igual a 1 elevado a x, isso é 1. É a função constante, igual a 1. Por isso a gente tira ela, tá? A gente tira essa possibilidade, porque a gente já sabe que a definição da função constante é uma coisa bem conhecida, tá? Então, a gente retira esse A igual a 1 exatamente porque a base não nos interessa, né? Outro ponto importante, a base igual a 1 não nos interessa, porque é a função constante. Outro ponto importante é a garantia, né? A gente exige que a constante A é positiva, né? A gente exige isso. Tá aqui, né? Aqui, em vermelhinho aí para vocês. A gente exige isso pelo seguinte, ó. Exigimos que A seja positivo para garantir que a função f de x igual a elevado a x, tá? Esteja definida, tá? Para todo real, para todo x real. Por quê? Porque observe o seguinte, lembra o seguinte, ó. Lembra o seguinte. Lembra aqui que, ó, raiz de A, quem é raiz de A? Isso daqui é A elevado a 1 meio. Tá? Esse cara aqui a gente não definiu quando A for negativo. Tá? Lembrem disso. A gente não definiu aqui quando A é negativo. Essa é a raiz. A gente está trabalhando só com números reais. Então, a gente retira também esse probleminha. Então, o primeiro, A igual, diferente de 1, porque A igual a 1 é uma constante, ou seja, é a constante f de x igual a 1 para todo x. E o segundo ponto é que eu quero que minha função esteja definida para todo x. E ela só vai estar definida para todo x se eu tiro a possibilidade de ela ser negativa. Ou seja, do A ser negativo, porque a gente não tem exatamente
ainda aqui nesse curso, pelo menos, a definição para isso, quando A é negativo, tá bom? Então, vamos pegar aqui um exemplo para esboçar o gráfico, né? Que eu não falei muito sobre lá na última aula. Por exemplo, vamos pegar f de R em R+, sem o zero, né? Que a cada x eu vou associar f de x igual a 2 elevado a x. Vamos ver quem é essa função? Vamos primeiro determinar alguns pontos do gráfico, tá? Alguns pontozinhos. Por exemplo, fazer uma tabelinha aqui, tá? Uma tabela. Pegar 3 pontos aqui. X, f de x e y. Então, vamos colocar aqui, ó, x, f de x e y. Então, vou pegar alguns pontos, como eu disse a vocês. Pegar alguns pontos aqui. Acho que é suficiente. Vou pegar mais um aqui. Perfeito. Vamos pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pronto. Só para a gente ver como é que fica. Então, quem é f de menos 2? F de menos 2 é igual... Deixa eu diminuir um pouquinho. Eu vou aumentar aqui para diminuir a letra, tá, pessoal? Aqui, ó. Fazer assim para vocês olharem. Acho que dá bom. Menos 2. F de menos 2. Desculpa. Isso aqui é quem? Lembra que minha função é quem? Só para lembrar. É f de x igual a 2 elevado a x. Então, quem é f de menos 2? É 2 elevado a menos 2. Que isso aqui é 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado, 1 quarto. Tá? F a menos 1 é 2 elevado a menos 1. Usando as propriedades já, tá? Já estou usando as propriedades. Isso aqui é 1 sobre 2. Então, 1 meio. 0. F de 0 é 2 elevado a 0. E a gente sabe que isso aí é exatamente 1. Opa. 1. F de 1. F de 1, pessoal. Isso é 2 elevado a 1, que é 2. E f de 2, 2 ao quadrado, que é 4. Então, com essa tabelinha, acho que todo mundo consegue ver. Agora vamos marcar os pontos no gráfico e ligar, tá? Então, vamos colocar aqui. Vou chamar aqui de... do eixo Y, tá? Aqui o eixo X. Eu já mostrei em uma das aulas que vocês podem usar o Wolfram, por exemplo, ou qualquer outro site que vocês queiram, ou aplicativo, vocês fiquem à vontade. Tá? Então, vamos começar no menos 2. Eu vou marcar aqui, ó, menos 2. Vou colocar de vermelho. Menos 2. Vou pegar um pouquinho para cá. Menos 2. Eu não coloquei menos 3, mas vou colocar aqui. Menos 1, 0. Aí aqui, 1, 2, 3. Tá? Beleza, então, quando eu disse que dava menos 2, tá aqui, ó, 1 quarto. Aí de vermelhinho, a setinha em vermelhinho para vocês. 1 quarto. Então, vamos colocar aqui, marcar os pontos. 1, 2, 3 acima, né? 1, 2, 3. Então, 1 quarto, isso daqui dá mais ou menos uma coisa assim, né? Então, opa, desculpa. Aqui. Esse é o primeiro ponto. Quando for menos 1, eu disse que era 1 meio. Então, dá um pouquinho, quase a metade, né? Talvez aqui não fique tão preciso. Vamos colocar um pouquinho para baixo. Aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. O segundo cresce um pouquinho mais, que dá a metade. Aí eu disse a vocês que quando fossem 0, é 1. Então, 0 é 1 aqui, ó. Aí vamos para o 1 agora, né? Para o 1, quando for para o 1, eu disse que sobe lá para o 2. E quando for por 2, a gente diz que sobe para 4. Isso aqui é um 4, tá? Não parece, mas é. Um 4. Lá em cima.
coisa do tipo assim. Então, o que é que a gente faz agora? A gente liga os pontos. Vamos ligar esse danado desses pontos. Vamos ver o que é que dá. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Tá, essa é a minha função. O gráfico da função o quê? Que função é essa? F de x igual a quem? 2 elevado a x. Tá bom? Então, provavelmente vai ter um negocinho desse para vocês brincarem aí na lista e etc. Já tá a lista aí, né? Disponível para todos. Tá bom? Então, o que é que a gente tem? A gente tem algumas características boas, né? Dessa função aqui. Observe o seguinte, quais são as características boas dessa função? Olhando aqui o gráfico, né? A função é crescente. É crescente quando? Olha lá, a gente tá vendo que o gráfico aqui, ó, a gente tá crescendo essa função tá crescendo, tá bom? Nunca toca o zero aonde? Andrei, se for o zero no y, não. Porque a gente está tirando exatamente, tá? Essa possibilidade da função de x igual a 2 elevado a x. Porque 2 elevado a 0 é o quê? 1. Então, ela só vai tocar aqui 1. Tá? 1. Tá ok? Então, a gente tem que, de fato, essa função, a exponencial de x, a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho. Tá? Mas exponencial de x também não vai tocar. Porque exponencial de 0 é 1 também. Tá bom? Mas vamos primeiro na base 2. Depois a gente vai passar para a base E, que é o que a gente quer. Né? Então, olha só. O A aqui vai estar sempre, né, entre 0 e 1. Ó. Veremos. Um outro ponto importante. Veremos que sempre, né, sempre que o A estiver entre 0 e 1, vou pegar 1 menor que 0, a função f de x igual a elevado a x será decrescente. Tá? Será decrescente. Isso aí a gente já viu na última aula. Então, ela cresce quando o A está maior que 1 e decresce quando o A de x, o A está entre 0 e 1. Tá? Então, essas são duas propriedades que a gente já viu. Tá ok? Mas olha, observa. Professor, mas eu queria ver isso num gráfico. Tá bom, vamos ver isso no gráfico. Então, a priori, o que é que a gente tem? O que é que a gente viu no gráfico acima, para ficar mais claro? Sempre que A for maior que 1, então f de x igual a A elevado a x será o quê? Crescente. Vamos fazer assim. Aqui a gente está fazendo uma revisão crescente. Então, vamos fazer um caso onde A está entre 0 e 1. Pega o meio, sei lá. Ó, gente, vamos comparar as duas, tá? Pegar as duas daqui a pouquinho para a gente comparar. Então, agora vamos pegar um... Eu chamei de exemplo, Vamos pegar um, vamos pegar 2. Quem é o exemplo 2? Eu vou pegar f de r em r mais, sem o zero, que a cada x eu associo agora a esse carinha aqui, ó. O meio de x, tá? Porque lá na última aula, se vocês olharem, já coloquei um a elevado a x de A positivo, a maior que 1, a entre 0 e 1. Então, vamos ver com um exemplozinho. Então, da mesma forma, vamos montar uma tabelinha como essa e fazer o gráfico. Tá? Então, tabelinha, vamos lá, a montar. Montar aqui a tabelinha rápida. Também com 5 valores. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui, diminuir essa outra aqui. 5 valores. Então, quem vai ser? Mesma coisa. X, f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x e y. Então, vamos lá. Menos 2. F de menos 2 é 1 meio elevado a menos 2. Isso é 2 ao quadrado. Opa, 4. Olha só. Quando a gente tem x entre maior que 1, observa, quando é menos 2 dá 1/4. Quando está entre 0 e 1, ela inverte. Quando dá menos 2, a gente tem o quê? 4. Tá? Então, quando for menos 1, olha quem dá f de menos 1.
2. Isso aqui é 2 elevado a 1, que é 2. No 0, o f de 0 é 1 meio elevado a 0, que é 1. No 1, f de 1 é 1 meio. E no 2, o f de 2, 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. Ora, então vamos traçar novamente. Quando a gente traçar isso, o que a gente vai ver, pessoal? É exatamente essa curvinha aqui, só que virando ela, rebatendo ela no eixo Y. Ou seja, trazendo ela para cá. Então ela vai ser uma coisa desse tipo, né? Então observa, vamos traçar aqui. Se a gente traçar aqui, ó, vou colocar de azul, tá? Preto. Vamos lá. Se a gente traçar aqui, ó, os mesmos pontos, tá? Os mesmos pontinhos. Então, o que é que a gente tem? A gente vai ter exatamente uma rebatida. Olha só. Uma rebatida do meu gráfico. Vou apagar aqui. Então, quem é o gráfico agora? Olha só. Comparando com o que a gente fez ali. Opa. Olha só. Então, agora a gente tem... Que função é essa? Essa função aqui é f de x igual a 1 meio sobre x. Então, quando o a... Isso aqui é o a, né? Lembra? A está entre 0 e 1. O que é que a gente tem? A função decresce. Olha só. Ela decresce. Quando está entre maior que 1, ela cresce. Tá bom? Então, essa é uma propriedade que a gente viu lá na última aula. E aí a gente tem a função especial, que é a função exponencial, que é quando A for E, né? Que já foi me perguntado aí. Então, a gente tem agora o caso especial, né? Se A é igual a E, né? O E, esse número aqui é 2,7182818, que peguei aqui minha colinha, né? Então, é maior que quanto? É maior que 1, pessoal. É maior que 1. Então, como é a carinha do gráfico? A carinha do gráfico é mais próxima a isso aqui, ó. Mais próximo a esse cara aqui, f de x elevado a 2 elevado a x. Só que observa que é um pouquinho maior que 2. Então, o que é que o gráfico vai fazer? Ela vai fechar um pouquinho. Ela vai inclinar, certo? Um pouquinho. A função vai ser crescente e a função f de x igual a de x, ela vai inclinar, tá bom? Então, se a gente pudesse desenhar, vamos pegar uma outra cor aqui. Pegar um verde aqui. Então, a função e elevado a x seria uma coisa do tipo seguinte. Ela chegaria assim e aqui, ó, ela inclinaria. Tá? Então, esse daqui seria... Deixa eu só pegar o gráfico aqui, para desenhar aqui. Essa daqui tem que passar, sempre tem que passar no 1, tá? Por quê? Porque tem que sempre passar no 1, porque a função f de x igual a elevado a x, quando x é 0, é e elevado a 0. O e elevado a 0 é 1. Tá? Então, essa função aqui é f de x igual a e elevado a x. Tá bom? Talvez a cor não ajude. Então, vou disponibilizar isso para vocês. E aí a gente tem que ela cresce por um lado, decresce por outro, então ela é bijetiva. Tá? Então, sempre, para todo A positivo, diferente de 1, a função exponencial é bijetora. Tá? É A elevado a x é bijetora. Então, perfeito. Opa, desculpa. Perfeito. Então, seguimos. A gente também falou de uma outra função importante, que é a função logarítmica. Tá? Então, na última aula, a gente falou das funções logarítmicas. Tá? Essa é uma outra função que a gente definiu como, a gente pega os elementos do reais, agora observa já para a gente ir comparando as coisas. Como é que a gente definiu a função exponencial? Da reta nos reais positivos sem o zero. A gente já sabe, porque imagino que alguns de vocês já estudaram o último vídeo, que a função logarítmica é a inversa, né, da exponencial.
Então, elas se comunicam. Então, aqui a gente vai pegar exatamente o que era imagem na exponencial, ela vira domínio na logarítmica. Ou seja, sai do R mais sem o zero. E chega aonde? Nos reais. Aqui eu vou associar a cada x a função log de x na base A. Tá? A gente vai ter base, vai ser a base. Tá? A aqui é um número real, como vocês já sabem, só que também diferente de 1 e positivo. Tá? E positivo. Tá bom? Então, essas são funções logarítmicas de que base? Base A. Tá? Base A. Perfeito. Então, observa que a gente tem uma relação bacana, né? Que eu já mostrei para vocês. Que a gente deu na última aula, né? Que é o seguinte. Que relação é essa? Observação. Dou um número, tá? Real, A. Dado, A real, nas características acima. Positivo e diferente de 1. Tá? Para cada Y, o que é que a gente tem? Existe, para cada Y, existe único real X, pertencente aos reais, tal que A elevado a X é Y. A elevado a X é Y. Já que, por que isso é verdade, pessoal? Isso é verdade porque a função exponencial, ela é bijetora. Aí vou botar aqui, ó, já que, como vimos, a função exponencial, ou seja, y igual a elevado a x, y é quem? Lembra que é f de x, tá? Isso aqui é um y, não parece, mas é. É bijetora. Então a gente já sabe essa relação. A gente sabe que a cada A real, eu vou sempre conseguir um número, né? Aqui, ó, um número x, eu chamei de x, chama o que quiser, de tal forma que A elevado a x é y. Eu chamo x porque a gente define f de x igual a A elevado a x. Tá? Ora, podemos assim, então, definir o logaritmo de y na base do quê? A. Como sendo quem? Então, daí, podemos definir o logaritmo de y em que base? Na base A. Na base A, tá? Como sendo o número real x, tá? Tal que A elevado a x seja y. Ora, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que o log de y na base A, isso sendo x, é equivalente a dizer que A elevado a x é y. Ou seja, base elevada à igualdade aqui, ó, x, tem que dar necessariamente y. Tá bom? Então, essa regrinha vocês não podem esquecer. Tá? Isso é exatamente a definição. Tá? A definição da gente a partir de agora. Então, vamos fazer a mesma brincadeira que a gente fez anteriormente. Eu vou pegar o log de x na base 2 e depois vou pegar o log de x na base meio. Vamos ver o que acontece. A gente deve ter algumas propriedades também interessantes. E aí, eu gostaria que alguém chutasse. Qual a propriedade que vocês acham que vai ser interessante? Vocês acham que... Vamos escrever aqui. Pega a função... Vamos pegar duas funções. Considere. Exemplos. Eu vou considerar h, que é uma função de r asterisco mais em r, que a cada x eu vou associar a função h de x igual a log de x na base 2, tá? Log de x na base 2. E vou pegar a função g,
e vou associar mesmo R sem o zero positivo na reta, que a cada x agora, a g de x é log de x na base meio. Então, o que é que vocês acham? Vamos recordar, vamos usar a lógica aqui na parada. Olha só, eu disse que, na última aula, eu disse que a função logaritmo é a inversa da exponencial. E eu estou vendo que quando A está entre maior que 1, a função f de x igual a elevado a x, ela é crescente. Opa, ela é crescente. Então, tá? É provável que a gente tenha uma coisa parecida aqui. Ou seja, quando A está entre 1 e mais infinito, é provável que esse negócio cresça. E quando o A está entre 0 e 1, é provável que decresça. Será que isso é verdade? Vamos ver no gráfico. Tá? Vamos ver no gráfico. Ela tem que ter essa mesma característica. Só que vai mudar uma coisa. Como ela é inversa, o que a gente fez aqui, nesse caso aqui? Por exemplo, a função, ela rotacionou em termos do eixo Y. Então, se vocês perceberem agora, a gente vai ter uma rotação agora em termos do eixo X para a função logarítmica. Vamos ver. Vamos ver se isso é verdade. Se eu não estou falando besteira. Vamos fazer o primeiro? Mesma coisa. Vou dar alguns valores, tá? 5 valores, 6 valores, e aí a gente vai ligar os pontos. Vamos pegar o primeiro caso. Beleza. Vamos dar. Será que a gente consegue fazer aqui as duas? Vamos tentar, né? Passar aqui. Fazer uma desse lado e uma do outro. Então, acho que sim. Vamos lá. Perfeito. Vou pegar um quadradinho aqui. Vou pegar outro aqui. Vamos pegar as funções. Vou dividir em 3 partes. Aqui também. Vamos pegar assim. Aqui vou colocar x. Aqui h de x. Desculpa, pessoal. H de x. E aqui y. A mesma coisa aqui. X, h de x. G de x. Desculpa. E y. Perfeito. Vamos pegar os valores 1/8. Sei lá, estou pegando aqui aleatório. 1/4. Vou pegar 1/2. Vou pegar 1, 2, 4 e 8. Tá? Aí vamos pegar a mesma coisa na outra G de x, tá? 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8. Tá. Vamos ver quem são os valores, tá? Eu vou fazer um e aí o resto vocês fazem. Vou fazer o primeiro, tá? E aí depois eu vou só completar a tabela, porque então a gente não termina hoje. H de x igual a 1/8. Vamos ver quem é H de x igual a 1/8. Quando x for 1/8, desculpa. Quem é H de 1/8? H de 1/8 é o log de 1/8 na base 2. Só que quem é o log de 1/8 na base 2? Isso daqui é igual a um certo y. Ou seja, isso é equivalente a dizer que 2, cadê a base? Aqui, ó. Elevado a y é igual a quem? 1/8. 2 elevado a y é igual a 1/8. Ora, mas você escrever 1/8. Isso daqui é 2 elevado a menos o quê? 3. Aí a gente viu já na última aula que eu tenho as mesmas o quê? Bases. 2 e 2. Eu vou sempre colocar na mesma base. Então, quanto equivale y? Menos 3. Perfeito, menos 3. Então, aqui eu tenho h de 1/8 e aqui vale menos 3. Vamos fazer a g, tá? Eu disse que ia fazer só as duas, tá? Para vocês depois tentem fazer o resto, tá? G de 1/8, pessoal. Quem é o g de 1/8? G de 1/8 é quem? É log de 1/8. Em que base agora? 1/2. E isso é quem? Isso vai ser um certo y. Então, como é a regrinha, vai ser
1 meio elevado a y é igual a quanto? 1/8. Vamos escrever. 1 meio elevado a y é igual a 1/8. Ora, mas eu sei escrever 1/8. 1/8 é 1 meio elevado ao cubo. Portanto, mesmo a base, eu vou igualar as potências. Y igual a 3. 3. Então, G de 1/8 é 3. Aí vamos completar agora. Só vou completar, tá? Vamos fazer essa primeira aqui. H de 1/4. Já fiz aqui nas minhas notas. Isso daqui dá -2. Depois comprovem, tá? Por favor. H de 1 meio. Isso daqui vai dar -1. H de 1, isso vai dar 0. Tá? H de 1 vai dar 0. H de 1 vai dar 0. Então, observa, alguém me perguntou, não, é exponencial, não corta o 0 no eixo do x e y? Não, né? Só no eixo do x, do eixo do y, porque exponencial de 0 é 1. Então, no y vai cortar, tá? Exatamente o que a gente fez, né? Aqui, ó. Aqui, né? A gente vai ter exatamente quando for x for 0, desculpa, o y vai valer 1. Agora, observa que a gente vai ter um pouquinho de diferente. O nosso y agora vai poder ser 0. Então, de fato, ela vai agora o logaritmo vai vir por aqui, ó. Tá vendo? Vai vir por aqui. Eu não sei se tá dando para ver aí na imagem, tá? Então, o logaritmo ela vai vir por aqui, em vez de cortar o 1 no eixo y, ou seja, ela pode ser 0 no x, mas no y vai ser 1. E aí vai ser invertido o logaritmo. Pode ser 1 exatamente. Cadê? Já coloquei. Ó, vai poder ser 1 no x e 0 no eixo y. Tá bom? Na imagem. Então, beleza. Vamos continuar. Cadê os outros valores aqui? Quais são os próximos? H de 2, H de 4 e H de 8. H de 2 dá quanto? Vai dar 1. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Então, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Então, eu chutaria que isso daqui vai ser quem? Quem é o G de 1/4, G de 1 meio, usando as propriedades da função. G de 4 por 4 e G por 8. Isso daqui seria exatamente quem? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. Tá? Então, agora a gente tem as funções. Vamos tentar plotar aqui essa função. Escrever, né? Plotar não. Desculpa. Desenhar. Então, vamos desenhar as duas funções, tá? Vou tentar aqui. Fazer a primeira de azul. Então, a gente viu que tem que passar aqui no 1, a primeira. 1, tá? Aí, quando ela também atinge aqui o -1, né? Ela atinge o -2. Não atinge o -2, não, né? É o ponto, né? Aqui deixa eu ver se eu me lembro aqui quais são os valores, só para escrever direitinho. Isso aqui é 1/8, né? 1/8. Foi isso que eu peguei, eu acho. Quando for 1/8. Não, 1/8 não. Quando for -1 é quem? Que eu não me lembro. 1 meio. Meio. Aí quando for -2, isso daqui passa por aqui, vai ser 1/4. E 1/8 vai ser -3. Lá para -3. Pronto, -3. Agora a gente vai rebater acima, né? Então, -3, -2, -1, 0. Agora vamos para o outro lado. 1. Quando for 1, isso daqui vai dar 0, já coloquei. Quando for 2 vai dar 1. Subir um pouquinho aqui. 1. Quando for 4, 2, aí 3, 4. Quando for 4, vai ser exatamente 2. E quando for 8, vou crescer um pouquinho aqui, vai ser exatamente 3. 3. Então vamos escrever, né? Qual o gráfico? O gráfico é uma coisa desse tipo, né? Agora para o log de x na base 2. Então vamos lá, vem pertinho aqui, ó. Aí vai subindo, 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 subindo. Coisa desse tipo. Tá bom?
Então, é de se esperar, como eu falei a vocês, que a gente consiga o quê? Sim. Essa daqui é essa função. É f de x igual a log de x na base 2. Foi isso que a gente acabou de fazer? Então, é se esperar que isso daqui, como eu falei a vocês, rodem, né? Ele exatamente... Eu vou só ajeitar aqui para passar no 1, tá? Então, esse aqui é 1. Então, é de se esperar que o 1 seja o único ponto aqui que a gente tem a interseção, quando a gente pega log de x no meio. E, de fato, é verdade. O log de x de 1 meio é exatamente algo parecido, similar. Vem aqui, só que aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Só que aqui, uma coisa desse tipo. Tá bom? Então, desenha os gráficos. Então, o que é que a gente tem? Esse daqui é quem? É log de x na base meio. Então, o que a gente tem, de fato, a gente tem o que a gente imaginava, né? Quando A está entre 0 e 1, a função é decrescente. Quando A for maior que 1, a função é crescente. Tá? Então, a gente, de fato, a gente tem uma coisa do tipo assim, comparada, né? Isso aqui poderia ser uma mais bem desenhado, tá? Isso aqui poderia fechar um pouquinho mais aqui. Mas aí vocês tentem depois fazer. E aí, como na função anterior, como na explicação anterior, a gente tem um caso especial, que é quando a base é E. Ou seja, vamos lá para o caso especial. Então, exemplo. Também temos aqui o caso em que A é igual a E. Né? Ou seja, isto é, a função H, que vai de R mais sem o zero na reta, que a cada x associa quem? H de x igual a o log de x na base E, que recebe o nome de logaritmo neperiano. Então, a gente tem o ln de x, que é o quê? O logaritmo, tá? Que eu não falei o nomezinho, né? Neperiano. E aí, a gente também vê, se E é um número maior que 2, então a gente tem que a função é o quê? Crescente, tá? É uma função crescente e tem o gráfico parecido com essa função, log de x na base 2. Tá? Parecido não é igual, tá? Lembre-se sempre disso. Então, a gente vai ter uma função, um gráfico mais fechadinho assim, tá certo? Mais fechadinho. Perfeito, então. Uma propriedade, na última, eu deixei para vocês aí algumas propriedades, né, de logaritmo. Uma que talvez eu não tenha mencionado, que é importante, né, além das propriedades da última aula, para a gente finalizar, é a seguinte duas propriedades, eu acho que eu esqueci na última aula, se eu não me engano, que é a seguinte: o log de x elevado a k, eu não sei se eu coloquei na base A, isso aqui é o k, que é uma constante, que multiplica log, tá, de x na base A. Mas, ora, como é que é isso? Porque isso é verdade? Ora, isso é verdade pelo seguinte, ó, de fato, o log, tá, de x elevado a k na base A pode ser escrito como log de x vezes x vezes x vezes x a. Quantas vezes aqui dentro? K vezes. K vezes. Só que a gente viu uma propriedade, que eu já mencionei a vocês, que é a propriedade seguinte. Vou colocar aqui. A gente sabe que log de x vezes y na base A, isso aqui é o log de x na base A mais log de y na base A. Tá? Log de x na base A mais log de y na base A. Isso aqui eu falei na última aula e mostrei. Então, com isso em mãos, vamos usar esse argumento quantas vezes? K vezes. Então, isso daqui quer dizer que log de A xk, isso aqui é o log de x, x
K vezes na base A, que é igual, vamos usar, usando a primeira. Isso é o log de x na base A, mais, usa mais uma, log de x na base A, mais outra, K vezes. Quando eu somar K vezes, cheguei no Késimo. Pronto. Quantos caras tem aqui? Aqui tem K vezes amiguinhos. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, K. Então, K, então a gente vai escrever isso, K vezes o log de x na base A. Tá ok? Isso foi uma propriedade que eu esqueci de mencionar na última aula, e aí a gente está provando. E, finalmente, eu não me lembro também, uma outra propriedade que também eu não lembro se eu falei, foi que o log de 1 na base A é sempre 0. Né? Mas isso é simples, porque qual a definição do log aqui? Log de 1 na base A ser igual a y é equivalente a dizer o quê? Que A elevado a y é igual a 1. A elevado a y é igual a 1. Tá? Ou seja, A elevado a y é igual a A elevado a 0, porque a gente já sabe pela função exponencial. Qualquer número elevado a 0 é a identidade, é 1. Mesma base, então isso é equivalente a dizer que y é 0. Por isso que o log de 1 na base A é sempre 0. Tá? E, finalmente, A é um número aí qualquer, tá, pessoal? Finalmente, uma última propriedade que eu não me lembro também de ter mencionado, eu peço desculpas, na última aula foi essa. Log de A elevado a N na base A. Quem danado é isso? Isso daqui é exatamente quem? N. Ora, por que N? Ora, a gente já tem uma regrinha, né, aqui, ó, que a gente acabou de mostrar, ó. Quem é o log de A? Quem é o log de x elevado a k na base A? Aí o k, né? Multiplicando. Então, se eu coloco aqui um A e aqui N, o que é que eu tenho? Eu tenho N e aqui A. E log de A na base A é sempre o quê? 1. Né? Então, observa que, usando a propriedade anterior, de fato, por 1, pela propriedade 1, a gente tem o quê? Que log de A elevado a N na base A, isso aqui eu posso escrever como sendo N vezes o log de A na base A. E o log de A na base A é 1. Logo, isso aqui é N. Tá? Então, log de A na base A é 1. E por que o log de A na base A é 1? Então, só para finalizar, porque isso aqui é 1. Isso aqui é 1 porque log de A na base A ser Y é equivalente a A elevado a Y ser igual a A elevado a Y ser A. Isso implica que Y é igual a 1. Tá bom? Então, Y é igual a 1. Então, essas propriedades são importantes para vocês tentarem fazer, de fato, alguns exercícios aí no que eu passei já para vocês, né? Na lista de exercício. E que eu queria comentar que talvez não ficou tão claro na minha última aparição aqui nos vídeos. Tá ok? Então, era isso que eu queria falar hoje com vocês, nessa 1 horinha de papo. E eu espero que a gente se encontre na próxima semana.